Nós vamos respirando bem profundamente, sentindo toda essa luz, todo esse amparo, pedindo aos guardiões que possam nos envolver com muita proteção, com muita luz. E nós vamos expandindo essa energia, buscando a sintonia de Ruiz, de Maria Amélia, de Eliamar, Cíntia, Cássio, e segurando nas mãos desses nossos irmãos que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam junto conosco. Nós vamos buscar essa sintonia, essa união, expandindo ainda mais sentimentos e consciência, para que possamos compreender o passo que devemos dar para a nossa evolução. Que seja uma tarde de estudo com fraternidade, com esperança e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Cornélios, e que medida tomar antes os assaltos dessa sombra interior? Como se entregar ao trabalho com postura que permita absorver as bênçãos espirituais dessa tarefa? Disposição de servir e ser útil acima de tudo. Melissa estava assaltada pelo humor diante dos seus testemunhos com a família. Manteve-se fechada emocionalmente para pedir o socorro de que precisava, mesmo em um grupo tão generoso. Dulce, por sua vez, ainda amarga a dor da separação inesperada, consumindo-se nas farpas da mágoa venenosa e da carência alucinante. A tarefa mediúnica, antes de quaisquer medidas de preparo, mais conhecidas e ministradas nas salas de estudos doutrinários, solicita a integração do medianeiro com o amor incondicional, uma obra do tempo e do amadurecimento individual. Então, assim, cada uma tinha um panorama, e é por isso que é tão afetado. É aquilo que a gente fala. Se a gente não tem esse autoconhecimento, a gente afeta o trabalho, porque, ó, Antonino e o outro médium estavam bem, tinham todas as salas complicadas, tinham assistidos com dificuldades, mas estavam bem. As duas não. Elas tinham problemas interiores e elas não conseguiam trabalhar. Você pode ter um problema interior, você pode chegar a tentar conversar e tentar ver se fica bem. Se não ficar, é preferível ficar fora. Porque senão você vai afetar. Né? Médium com Jesus é o aprendiz da lição que orienta a sublime recomendação. Fora da caridade não há salvação. Somente com a medicação libertadora do amor poderemos romper a espessa carapaça do egoísmo milenar. Essa carapaça é nossa, não é do assistido. Muitas e muitas vezes, quando a gente se coloca, ó, não estou bem, não estou em condições, bate no ego, bate no orgulho. E aí essa é a carapaça que vem do egoísmo. Porque eu não vou ser menor do que o outro. Eu não sendo menor do que o outro, eu ponho a minha tarefa em julgamento. Eu não entendi. Você pode me explicar Bom, por que você falou no sentido da carapaça? Eu não entendi do ser menor, a correlação que você fez nesse sentido. então, quando a gente chega e fala assim, ó, fora da caridade não há salvação. Essa caridade tem que começar pela gente. No sentido de respeitar o outro e dizer que se eu não estou bem, eu não entrar no trabalho. Se eu não me sentir em condições, eu não prejudicar o trabalho, a minha responsabilidade. É A isso. sua responsabilidade. Não prejudicar o outro. Porque se você não está no 100%, você vai prejudicar. Você vai doar, a sua energia não é a mesma daquele que está bem. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é uma das grandes responsabilidades dos médiuns. É ver estar bem. Ah, é que nem eu escutei muito isso durante a minha vida. Fico na sustentação. Eu dou risada disso.
Eu falei assim, você vai sustentar o quê? Se você não tem para si, o que que você vai sustentar? Me O explique. que vai doar no caso? Nada. Nada. Porque também doa, não é porque fica na sustentação, também Não, tem a a doação. sustentação é super importante para um trabalho, relação de Gente, o que trabalho. que é a sustentação? Vocês entendem o que que é a sustentação? A sustentação é uma corrente que fica fora, sendo que aquele médium está dentro. Então, ele está sustentando o médium e está sustentando o assistido. Ele está sustentando aquela corrente. Se ele não está bem, como que ele vai doar? Agora, se ele está ali num propósito de se reequilibrar, aí é egoísmo. Eu vou ficar aqui porque eu vou rodar essa energia. Roda realmente, só que ele contamina a corrente toda. Outros. Porque ele está em corrente. A energia dele vai passar de um para o outro. Então é aí onde vem esse egoísmo milenar. Agora eu entendi que você fala no ego. Eu agora entendi. Sim. Entendeu? Porque assim, no meu ego, eu vou fazer, vai me doer, por quê? Porque eu vou ter que me afastar. Sim. E como eu sou perfeita, eu não cometo erros, Eu não quero me afastar. eu não quero me afastar. Aí Entendeu? atrapalha tudo. Entendi. Entender a gente entende, mas na hora H a gente continua. Mais um tanto. Mais um tanto. É verdade. Sem dúvida, ter alegria em aliviar a dor alheia, semana após semana, nas tarefas do bem, constitui o fio de ligação mais seguro e sólido entre o plano físico e o plano espiritual. Isso é verdade. A gente vê o assistido melhorando de semana em semana, porque vai quebrando as amarras, isso vai nos fortalecendo. Mas, se a gente abrir, limpar esse ego, a gente vai entender que não somos nós, é Deus. A misericórdia é de Deus, a gente só é um instrumento. A gente só faz a ligação, o trabalho. Né? Não, Leda, a gente assim, ó. Quando eu fazia palestra presencial, eu sempre falei isso. 94, 95% é o plano espiritual. Esse tantinho que sobra é nosso. A gente entra com muito pouco. A gente tem a ilusão que a gente é uma usina. A gente não é, porque a gente está na mesma coisa. Quem assistiu o Pai Joaquim ontem viu que esse mundo não é perfeito, a perfeição não é daqui. Então você não vai ser perfeito, você vai ter dificuldades. Então, na hora que você entra e fala assim, eu faço mais, você não faz. Você doa o teu tanto, que é o que você pode fazer. Mas não tenha a ilusão de que eu estou resolvendo isso aqui. Não está. Não está. Porque a gente não tem energia quântica para fazer isso. Certo. Ninguém que está aqui tem energia quântica para fazer isso. Quem tem são os espíritos. Então a gente precisa muito mais dele. Eles precisam de nós? Eles precisam. Mas assim, nós precisamos muito mais deles. É assim que eu vejo. Certo. Tá? Sem eles a gente não fazia nada, né? Sem eles a gente não ia fazer nenhum trabalho, não ia fazer nada. Os nossos irmãos encarnados, José Mário, haverão de abrir a mente e o coração, caso anseie por ampliar as noções de mediunidade com Jesus. Então ele fala, os nossos irmãos encarnados, José Mário, haverão de abrir a mente e o coração, caso anseie por ampliar as noções de mediunidade com Jesus. Agir com ousadia para romper com a tradição. A superação das referências e o aprofundamento do saber, através da lente da observação experimental, tem enorme valor nos grupos mediúnicos. É aquilo que a gente vem conversando. A gente precisa expandir, compreender técnicas, compreender aquilo que pode ser feito, mas a gente tem que estudar. Então a gente tem que ter as técnicas, mas a gente tem que ter o amor.
Porque se a gente não tiver a técnica e o amor juntos, a gente não consegue. Porque se a gente tiver a técnica e não tiver o amor, a gente entra no julgamento. E se a gente tiver o amor e a gente não tiver a técnica, a gente não tem o conhecimento. A gente não sabe fazer. E só pelo amor, doação de amor, não vai resolver. Eu preciso entender a técnica. Então tem que ter as duas, andando juntos, ampliando juntos. E não um só. Eu tenho que entender o que queima, o que não queima, eu preciso entender isso, mas principalmente eu preciso não julgar aquele que está do meu lado. Eu não posso condenar. A partir do momento que eu condeno o sentimento que ele está sentindo, por um milésimo, o trabalho já foi. E aí, o que mais? Eu ainda leio esse último, após que você leu aí, os conjuntos doutrinários que aspiram crescimento, hão de se matricular nos regimes da coragem e do sacrifício, sem medo da experimentação, inspirados na divisa gloriosa da caridade. Quem deseja servir e deixar vibrar em seu coração a necessidade de aprender, lança-se essa tarefa sem barreiras. Os benefícios são estimulantes. Por outro lado, deixa de examinar a influência oculta das forças energéticas nas correntes de intercâmbio entre os planos vibratórios, será ignorar um mundo novo de lições e bênçãos em favor da paz e da harmonia, da saúde e do equilíbrio, do socorro e da libertação, de lutas sem conta. Então, a gente vai ter que aprender realmente, como você estava falando, as técnicas, o conhecimento, junto com aquele sentimento que a gente tem de querer trabalhar por Jesus, doar esse amor. Então, esse conjunto é importante para a gente realmente estar apto para poder ajudar realmente a trabalhar junto com a espiritualidade. É verdade. A gente se abrir e confiar, né? Exatamente. E aí, Também se eu você ficar com dúvida, aí piorou. Entrou qualquer dúvida, aí pronto. Aí deixa de existir o equilíbrio. Aí eles colocaram assim, eu não sou muito bom de estatística, Cornélios, mas se estiver correto, pelo menos 60% da reunião desta noite trabalhou mais com energia que com espíritos. Arrisquei meu palpite, este é, na verdade, um dos conceitos que as reuniões mediúnicas afinadas com as necessidades do espírito imortal em pleno século XXI terão de rever. Então, assim, os espíritos não estavam ali porque não eram tarefas de espíritos. Não, é de energia, né? Era de energia. E aí a energia é nossa. Essa é a nossa parte de 5. Para poder eles resolverem. Mas assim, aí onde que tá? Eu tenho que entender o que está acontecendo no trabalho. Eu tenho que entender o que é cada irmão. Que nem, como que foi da energia? Eles foram limpando um a um. E aí não são os espíritos. Somos nós. Que através da nossa energia a gente vai fazendo isso. Do nosso ectoplasma, do nosso magnetismo. Mas a gente tem que entender isso. Tem que reconhecer isso. E aí, como a gente reconhece? Olhando os corpos. Reconhecendo a energia. Ah, eu não tenho evidência. Tudo bem, mas você tem sensibilidade. E você consegue, através de treinamento, reconhecer como um corpo tá. Se ele tá bem, se ele não tá, se ele tá frágil, se ele não tá, se existe irritabilidade, se não existe, se é físico, emocional ou espiritual. É difícil de ver isso? É sensibilidade, é treinamento. Prática, é isso que eu ia falar, é prática, né? Tem que prática. praticar, não é? Senão, Só que para a gente praticar, o que, que a gente precisa? estudar, O autoconhecimento e estudar.
Só Exato. que, principalmente, a gente não pode ser um médium passivo. Uhum. A gente tem que estar no trabalho. Tem que Eu ia perguntar reconhecer o que que é um você médio, está. o que é um médio passivo? É um que fica quieto lá, não fala nada. É isso. É. Tem que Ele saber tem que ser diferenciar a passivo com o energia. dirigente. É. Ele tem que ser passivo com o dirigente, porque não adianta ele ficar arrumando confusa com o dirigente. Mas É. em si, ele tem que, olhando assim, ele vai reconhecendo qual é o nível energético. Como que a gente reconhece nível energético? A gente tem uma prática, quando você vê um semblante pesado, a gente já sabe que a pessoa não está bem. É que não está bem. Ah, Então a gente consegue. É que a gente não junta o cré com o né com o cré. E a gente acha que é alguma coisa diferente, né? E aí, assim, se ali no físico já está assim, como que deve estar esse duplo? Fecha os seus olhos, peça para ver. Vai no perispírito. É a troca do médium com o espírito, com o anjo guardião. Porque se ele ficar, tá certo. Porque se ficar lá largadão, parado, não vai acontecer nada, né? Você quer que o espírito faça por você? Vai, uhum. aí, Ele tá já certo, fez. é isso mesmo. E aí, onde que a gente fala? Amplia, amplia. Começa seu conversar, trabalha com você, trabalha seu autoconhecimento, seu conhecimento, a sua exemplificação do bem. É nesse sentido, gente. Sim. Olha o Sim. semblante. Primeira coisa. Ah, não tá ali. Sente esse coração. Como que eu vou sentir? Não tem essa sensibilidade. É só você perceber, gente. Uma pessoa que tá bem, ela nunca te dá 3 respostas iguais. 2 são agressivas. É juntar né com cré. E aí você É. vai abrindo. O que o coração fala é aquilo que você tem. Como aquele que agride vai estar bem? Uhum. Impossível, né? Não Como tem como. Só que aí você tem que perceber, porque tem gente que fala, dá respostas atravessadas o tempo inteiro. É. Mas ele Então, tá bem? é dela. Para ela tá linda e maravilhosa. Porque tem gente que é agressiva o tempo inteiro e não percebe. É o modo operante da pessoa. E aí onde você tem que o quê? Sentir. Tem Como que você sensibilidade, né? Tem É, que praticar a sensibilidade, né? É isso. por isso que o médium, Como de olho fechado, você começar a perceber o tato, assim, né? Se é áspero, se é liso, se é frio, se é quente. é É a isso aí, mesma Lê. coisa, tem que tretar. Isso é treinamento. Isso daí vem com o tempo, você vem analisando um ao outro. Mas aí, assim, o que que faz o médium? Não sinto, não vejo, não fa... Travou, fechou. Se fecha, se fecha. Valéria, É. E aí? Oi, agora, por Marta. exemplo, quando eu sinto que uma pessoa está com uma energia muito pesada, eu sinto uma tontura, enfim, eu sinto mal fisicamente, tem uma reação física bastante intensa, ok? Você sente uma Aí, tontura quando você sente que uma pessoa não está bem. sim, se ela vem conversar comigo, eu percebo que ela está com um nível muito baixo de energia, não só pelo que você está falando, fala, postura, tudo toda, e o que ela repete, o nível de agressividade, mas mesmo não estando agressiva, por exemplo, está depressiva, querendo ideia suicida, qualquer coisa, eu me sinto tão mal, eu não imagino. Eu sinto tão... É que você capta aquilo que ela está sentindo, né? Eu Ela está percebo muito. ela tá daquela maneira, né? Ela está daquela maneira. Tá, se ela pudesse, né, ela estaria gritando. Eu não Mas posso. o que você falou ajuda muito. Observa a postura dela, batida de pé, batida de mão, impaciência, olhar. Os olhos falam muito, entra na alma da pessoa, os olhos. É muito importante.
A respiração da pessoa, né? Tem gente que tá tão ofegante que você fala assim, meu Deus, esse coração bate fora, não bate dentro. Verdade. Porque se ela pudesse, né, ela tá gritando, né, que ela quer ela tá pedindo ajuda, né? Esses são os estados mentais que a gente tem visto muito. Não tem sido pouco, tem sido bastante. Sim. Que mais? Tem a pergunta, logo abaixo tem várias perguntas aos sábios guias da verdade. Entre as respostas, eles afirmaram: estudai, comparai, aprofundai, e incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomadas por grandes ideais? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não pode se efetuar senão gradativamente. Então, aqui falando, né? Estudar, é comparar, como você está falando, é prestar atenção, é você sentir, você apurar a sua sensibilidade com quem está ao seu lado. Para ir, né? Treinando, né? Isso. Treinando até a percepção, treinando o, o sentido, né? O sentido. Mas você, para saber do outro, Tem que saber da gente, Saber você tem que primeiro saber tem de que não. saber de você. mim primeiro, porque e como é que eu estou, né? Se eu estou bem, se eu estou ansiosa, se eu estou chateada, como é que está o meu cardíaco, essas coisas assim. Aí, Sim. se eu sei como eu estou, eu vou sentir o outro. Porque se eu não sei como eu estou, veja se é assim. Se eu sentir o outro, de repente não é o outro, sou eu, Hum, né? Entendi. Sim. Você pode ver o problema no outro, mas ele está dentro de você, É meu, né? E eu tô, como é que a gente fala? fazendo uma Refletindo. catarse. É isso. é, Você está fazendo uma Projetando. catarse do outro. sim. Oi, Solange. Projetando no outro o seu problema. Então, para nós, fora da esfera da matéria física, o universo da realidade amplia horizontes incomensuráveis aos nossos sentidos. Será recomendável aos homens iluminados pelo conhecimento espírita que tomem os ensinos da doutrina como uma coluna vertebral capaz de sustentar as práticas mais diversas em torno destes princípios. A gente precisa estudar, mas a gente precisa iniciar se estudando. O que eu tenho, o que eu sou capaz. E assim, aí você fala assim, nossa, vocês batem muito nisso. Não adianta, a gente não vai conseguir compreender o outro, a gente não vai sentir o outro se a gente não tiver isso conosco. Isso é desenvolvimento, isso é treinamento, isso vem com o tempo. Não é de uma hora para outra, tá? Mas aprender a se conhecer, se sentir, isso, ah, como que eu vou dizer? Isso não é com o tempo, isso é uma coisa que a gente já tem que fazer a gente já sabe como se sente, não é? Na maior parte das vezes Então, eu até sei. só que aí assim, a gente até sabe como a gente é. E o que que a gente está fazendo com isso? Ah, Qual é a nossa atitude, não é? Qual é a nossa atitude? E aí que eu falo, vem com o tempo. Porque assim, a transformação, essa essência, ela não vem rápido. Hum, Ela vem com o tempo. Porque tudo que vem rápido, vai rápido. A gente sofre naquele sentido que a gente acha que mudou e não mudou. Quando a gente vê, a gente está escorregando de novo, uhum. tá? Então vem com o tempo, não vem rapidamente. E aí é onde que muitas e muitas pessoas elas desistem, porque elas acham que deram
o passo, tá tudo certo, começa. Aí, de repente, acontece, aí as coisas não ficam boas, e aí é onde vem o desespero. Vem aquela coisa, eu fiz. Fez. Já tá conseguindo reconhecer, mas quem disse que não ia cair? É, isso não A gente está no mundo de expiação e prova. O que É. mais vai acontecer com a gente é tomar tombaço. A gente passa por tanta coisa, né? A gente passa por tanto susto, por tanta. Nossa, por tanta coisa. A gente não está dentro de um aquário, né? Está no mundo, Uhum. né? A Então, gente não somos monges que ficamos lá fazendo oração 24 horas por dia. A gente tem uma vida. E durante a vida, durante o teu dia a dia, você vai passar por um monte de intempéries. E Sim. aí? E quando você passar pelas intempéries, como que você vai ficar? Não adianta a gente falar assim, tá tudo lindo, manda mais, porque isso é ilusão, Uhum. não é? é verdade, é ilusão mesmo. Isso é ilusão. Se a gente pudesse dar uma negociada, a gente negocia, só que a gente já entendeu que não adianta negociar. A gente vai ter que abraçar e resolver, porque não existe negociação. Resolver. Vai ter Enquanto que a gente não resolver. resolve, enquanto aquilo não resolve, a gente fica com isso aí, E né? também não Só adianta chamar piora, os só espíritos. atrapalha. Só E também atrapalha. não adianta chamar os espíritos para eles resolverem por você, porque eles estão do seu lado, mas eles estão de braços cruzados falando o que que você vai fazer. Se a Porque resolução é quem arrumou nossa, foi não você. Porque se a quem resolução é arrumou foi nossa, você. Não fui eu. Então você tem a maturidade, vai lá e resolve. Mas quantas e quantas vezes a gente não achou que os espíritos iam resolver os a problemas gente para a gente? protela, né? A gente também protela, a gente deixa, né? Empurra um pouco para frente. E acho que Carregar isso com a barriga todo mundo carrega. Agora sim, mas quantas e quantas vezes a gente não quer que os espíritos resolvam? Resolvam, sim. Que a pega a gente varinha de aprendeu, condão do Harry Potter e resolva aquele negócio que você não quer fazer. mas a gente aprendeu que não é, né? Não é assim. Não é assim. Isso a gente E já aí, aprendeu. quais são os sentimentos que ficam? De frustração, de tristeza, de decepção, não com os espíritos, é com a gente mesmo. A gente mesmo. E aí é onde a gente desiste. Tá difícil. Sim. Fica um sentimento assim, de só agora que eu vi isso. Eu já não podia ter visto isso antes. Fica Se aí, você só... que sentimento é esse? Sim. Então, assim, esse é um sentimento de decepção de muita gente que carregou com a barriga. Eu posso fazer para amanhã. Eu posso fazer para amanhã. Eu posso fazer para amanhã. O amanhã chegou. Vai protelando, né? Vai empurrando com a barriga, é isso aí. Você entendeu? O amanhã chegou. E aí? Agora, assim, uma das coisas que os espíritos têm nos falado muito é isso. Tudo bem, você protelou, faz o melhor agora. Para de Uhum. pensar no seu passado e faz o melhor agora. Porque se você não fizer melhor agora, você não fez nem no teu passado, nem no teu presente. E você fica lá pensando num futuro que não sabe nem se vai existir. Tá certo. E ontem o pai Joaquim falou muito. Tem que viver o presente, fazer o presente. Porque E é o aí, presente que vai nos levar para o futuro. o que a gente fica pula o vendo? presente, a gente nunca se prepara para o futuro, né? Nunca se prepara, porque a gente nunca está esperando acontecer alguma coisa que nunca vai vir. E a gente se alimenta, que nem ele falou da ampulheta, né? O que ele falava? A gente fica vendo a areia que caiu. Areia cair. A areia que caiu, não é nem a que tá caindo, né? Porque a que tá caindo é o presente. É a É o areia que presente. caiu, e aí a gente quer uma solução daquilo que é do passado. E o passado não vai ser resolvido. Não, já passou. O passado já passou, né? Então, é isso que a gente fala. Quanto tempo a gente fica no passado? Quanto tempo a gente está ficando no presente? E quanto tempo a gente fica falando do futuro? Do futuro. E a gente ou está no passado ou está no futuro. E o presente. A gente não vive. Então, aí, assim, por que a gente tá? A gente empurrou com a barriga? Tudo bem. A gente empurrou. A gente entendeu isso? Tá. Amadurece e faz o presente. Agora vai, né? Agora caminha. Agora, qual é Aproveita o o difícil? tempo, aproveita o tempo necessário e faz o que é melhor.
e vai, né? É isso aí. E por que tá difícil? Porque a gente não quer aceitar. É, porque a gente fica reclamando em vez de resolver. Fica se Uhum. lamentando, vamos dizer assim, né? Fica na lamentação, em vez de falar, bom, daqui essa enxada e essa pá, que eu vou resolver isso aqui. É. E aí, assim, e por que que a gente está na lamentação? Isso eu não sei. A dificuldade de você reconhecer que você tem que mudar. E assim, porque assim, concorda? Eu já fiz. Sabe que a gente tem que mudar, sabe? Mas Sabe? que, mas que se lamenta ainda. Porque você não aceita. No É, a fundo, não Quê? você O não aceitação, passado aceita. ou a mudança? Você não aceita a a, mu- mudança. a mudança, é. Porque no fundo tá lá dizendo, ó, eu fiz, mas eu fiz o certo. Tá tudo bem naquele tempo, mas se você acha que tem que fazer diferente agora, vai lá e muda. Se você achar que você não deve, você não faz. Para tudo. É, Mas se entendi. você acha que é o certo, arregaça as mangas e vai lá e faz. Mas não, e aí fica nessa incoerência, né? Não, não vou fazer. Ah, eu vou fazer. Aí começa a fazer, aí não dá certo. Porque tá no quê? Na contrariedade. Eu tô Uhum. contrariada, eu não quero fazer esse negócio. Eu quero que isso aqui saia perfeito. Perfeição não nos cabe. Aí é onde dá as bagunças na nossa cabeça, das contrariedades, dá esse sentimento, eu vou desistir, eu não vou ficar. Por que que os grupos diminuem? A gente entra numa escola de aprendizes de evangelho com 80, 90, 100 É, alunos. Termina 12, 15, Uhum. 20 no máximo. 20 No no máximo. máximo, olhe lá. Por que que você fala assim, Uhum. por que que desiste tanta gente? Por causa disso. Eu tenho que mudar. Mudar significa eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou me refazer, eu vou trabalhar meu ego, eu vou me reformar. É trabalho? É trabalho meu, comigo mesmo. Ah, mas isso dá trabalho. Dá, isso dá trabalho. Dá Dá trabalho. trabalho mesmo. Isso traz muita introspecção. Isso faz a gente trabalhar com o passado no sentido assim, olha, como eu pensava, mas eu penso diferente agora, então já, sabe, eu estou conseguindo. Ah, é grande. Por que que a gente tem essas ideias que tudo tem que ser grande? Não, gente, é milimétrico. Não é É grande. E um passo de cada vez. a ideia da perfeição, eu acho que isso que judia muito. Ou é perfeito ou você não faz. Sabe? Aquela coisa assim. Ou você faz perfeitamente ou não faz. E isso me judia muito. Agora, falando de mim. Isso me judia. Ou você vai lá e faz perfeito, ou fica sentada aí e não se mete. Mas é aí que tá, Leda, essa perfeição não existe Não na Terra. Não existe, pois é. existe. Não existe. Eu Não sei que não existe, existe. porque isso é trabalhar no ego. Eu tenho que ser perfeita. E a gente não trabalha, a gente não é perfeito, a gente tem muito. E assim, não é você, somos Todos nós. todos nós temos dificuldade. Todos nós tem uma hora que vai lá, vai pegar no nosso calcanhar de Aquiles, vai doer, a gente vai chiar, a gente vai, não sabe, vai querer fazer outra coisa. Faz parte. E isso, eu falo que tem um lado extremamente positivo. Porque cada vez que a gente toma a gente é sacudido desse jeito, a gente para. Uhum. As nossas ideias, sabe, de perfeição, e aí a gente volta para a terra. É, verdade. Né? É. É. Eu falo por E como mim, a né? gente leva. Eu Como... falei assim, muitas vezes, muitas e muitas vezes, vocês podem pensar assim, nossa, ela fala, 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 fala. Nessa quinta-feira, eu tive uma notícia do tipo. Eu faço quimioterapia há 1 ano. Eu operei no dia 17 de julho. Iniciei a quimioterapia em agosto. E eu vou continuar em quimioterapia sem
uma data para se terminar. Por quê? Porque estavam se decidindo que eu faria rádio, e aí a médica fez 4 congressos, e ela falou assim, ó, eu prefiro a gente manter uma químio, você tá com uma vida legal, você não tem mais anemia, a gente conseguiu tirar a toxicidade do rim, você tá estável, mas se a gente parar a químio, a gente consegue zerar na rádio, mas a doença pode vir e eu vou ter que utilizar medicações muito pesadas. E aí eu posso colocar o seu rim novamente em risco. Isso. Então, a gente vai fazer químio mensalmente até a gente tocar essa vida. Ok? Você acha que a gente não toma um choque? Porque você começa a pensar, como que vai ser? Eu queria viver, eu queria ver as pessoas, eu queria estar em contato. Sabe? São reformulações. E aí, aonde você fala, respira, o que que você quer? Você quer viver? Então arruma da melhor maneira possível. Quem vai ver você? As pessoas que me aceitam de máscara. As pessoas que entendem que eu preciso tomar cuidados. Porque tem pessoas que não entendem. Então essas pessoas eu não vou poder ver. Eu não vou poder ter contato. Eu vou ter que aprender a viver de uma maneira diferente. Mas essa é a vida que nós escolhemos. Então, gente, quando eu falo, eu passo pelos mesmos ensinamentos. Aonde um dia eu estou em cima, outro dia eu estou no meio, no outro dia eu estou descendo, correndo para subir de novo. Porque quanto mais tempo eu passar embaixo, mais desarmonia eu vou ter. E não é a minha vida, é a vida de todos que estão na Terra hoje em dia. É, verdade. É uma oscilação. Agora a gente pode ver isso com a alegria, que eu tô aqui. Ou a gente pode ver, abraçar como uma tristeza e uma derrota. Como se Deus não tivesse me ouvindo. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade. A intoxicação do rim que eu tive não foi pequena. Tivemos que correr muito. Os especialistas trabalharam demais, os espíritos ajudaram demais. Os momentos de silêncio são porque assim as pessoas ficam muito mais tensas do que eu, e eu sinto. Então, meu momento de silêncio, mas agora eu já consigo falar. Sabe? Vou fazer quimioterapia uma vez por mês, vou feliz, agradecendo, medicação tá dando certo. E vou viver um dia de cada vez, levando o meu melhor. É isso aí. Justamente. Tá? Mas aquilo que eu falo, eu acho que é para todos nós. Sim. Nós vivemos um momento de provas e expiações. A gente pode passar revoltado, arrancando os cabelinhos, agora que eles cresceram, né? Pelo amor de Jesus, né? Já dá para arrancar. Não arranca, não. Cresceram, né? Assim, Jesus, né? Daqui a pouco já dá para colocar tic-tac no cabelo. Então, poxa, aí, né? É judiar, né? Vamos Sim. embora, vamos ser felizes, vamos abrir esse coração, sabe? Vamos parar de se exigir. O que dá para ser feito, faz com amor e carinho. Vou doar, vou trabalhar, vou fazer. Aquilo que não dá, vida que segue. Sim. Uma hora vai. Uma hora a gente amadurece. Qual é a hora? Não tenho a mínima ideia. A gente não sabe. De repente, né? Agora, a gente precisa tirar os chicotinhos. De preferência, os coloridos, que são os mais doloridos. Vamos tirar esses chicotes, sabe? Vamos viver de uma maneira mais leve, vamos se fortalecer e vamos ser felizes pelo que a gente faz. Sim. E que isso não seja só da boca para fora, mas seja a realidade que a gente vive. Principalmente hoje em dia, Hoje em dia, né? temos que Então, erga-se, comam pipoca erguer-se.
Então, Comam tava pipoca conversando, doce. a gente já Comendo estava a pipoca conversando isso. doce. Não, Ainda Olha, não comeu. Ah, meu não. Deus. Ó, vamos lá, vamos desligar aqui como é que é. A gente parou em no... identidade filosófica. Isso, Identidade isso, filosófica. isso, isso. Parou aí.